Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. O que não me ama não observa as minhas palavras, e a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu disse-vos estas coisas permanecendo convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos... A leitura de hoje é tirada do livro do Atos dos Apóstolos e nos diz que quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um estrondo como de um vento que soprava impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhe repartidas como umas línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam então presentes em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. E logo que correu esta voz, acudiu muita gente e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E estavam, pois, todos atônitos e admiravam-se, dizendo: porventura não são galileus todos esses que falam? E como é que ouvimos falar cada um de nós a nossa língua em que nascemos, partos e medos, e elamitas, e os que habitavam a Mesopotâmia, a Judeia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e várias partes da Líbia, que é vizinha de Cirene e de outros vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, todos os que ouvimos falar as nossas línguas das maravilhas de Deus. Estimadas almas, nós, 50 dias depois da Páscoa, nós celebramos a festa de Pentecostes, que coincide com o nome Pentecostes, vem de 50 dias depois. Nosso Senhor envia Deus Pai e Deus Filho, envia o Espírito Santo na festa que coincide com o Pentecostes do Antigo Testamento. E a partir de então, o Pentecostes do Novo Testamento não tem nada a ver com o do Antigo, como a Páscoa, ficou somente o nome, mas com outra conotação. Na epístola, a leitura do Atos dos Apóstolos, estão todos reunidos no mesmo lugar, porque nosso Senhor disse para que eles não se apartassem de Jerusalém, porque dentre alguns dias ele enviava o Espírito Santo. Os apóstolos estavam em obediência à palavra de Nosso Senhor. Se eles tivessem se apartado, o Espírito Santo não ia vir, porque Nosso Senhor disse para que não se apartassem, para que recebesse a promessa, o prometido do Pai, o Espírito da verdade. Os acontecimentos que seguem são muito eloquazes por si mesmos. Primeiro estavam reunidos no mesmo lugar, o Ato dos Apóstolos vai começar um pouquinho, o texto vai dizer que estavam reunidos no mesmo lugar, os apóstolos junto com a mãe de Jesus. Na primeira vinda, ou seja, na vinda da encarnação, quem, como diz São Luís de Montfort, atraiu o Verbo encarnado à Terra foi a Santíssima Virgem. Agora, na vinda do Espírito Santo, também quem atrai, por assim dizê-lo, atrair, é a Santíssima Virgem. Por isso ela é chamada esposa do Espírito Santo. Esta vinda do Espírito Santo dá início, ruptura absoluta e o início do Novo Testamento que deve ser observado. E Nossa Senhora, é verdade que este título foi dado no modernismo como mãe da Igreja,
mas a nós não temos esse título, a Nossa Senhora, mas não quer dizer que ela não seja. Porque ela é mãe do corpo físico de Cristo, e o corpo físico de Cristo, Nosso Senhor como cabeça do corpo místico, ela é a mãe da cabeça, que é Cristo, assim que ela tem uma maternidade sobre os membros, que somos nós, membros da Igreja de Cristo. Então, Nossa Senhora está ali, mas neste então, como uma alma fiel, como membro também desta sociedade. Nós podemos dizer que Nossa Senhora é católica, apostólica, romana. Ela está como uma alma fiel. E como a sua fidelidade sobrepassa de todos os apóstolos, e a sua obediência sobrepassa a de todos, porque Nossa Senhora sempre obedeceu a Deus. Os apóstolos não sempre. Então Nossa Senhora acaba sendo este imã que atrai também o Espírito Santo. Estavam sentados, estavam em oração, e o Espírito Santo aparece como línguas. Santo Antônio de Pádua vai dizer que esta língua, como entendemos no nosso vocabulário, mostra porque o Espírito Santo veio para confirmar tudo o que Nosso Senhor disse. Então o Espírito Santo não pode dizer algo que Nosso Senhor não tenha dito. Ele vai completar, mas nunca vai dizer algo novo, assim que ele nunca vai acrescentar. E o Espírito Santo fará também que a partir de Pentecostes os apóstolos falem sem temor. Vai ser depois do segundo capítulo, a partir do Atos que acabamos de ler, um pouquinho mais adiante do segundo capítulo, os versículos adiante, nós vamos ver São Pedro pregar e converter vários, porque a língua de São Pedro está movida pela língua igníea que ele viu, que vimos hoje repousar sobre as suas cabeças. Então, a partir de então, a pregação será movida não por línguas de carne, mas pela língua ígnea do Espírito Santo. Aí vamos ver que converter judeus, todo mundo se convertendo, e milagres, e São Pedro, tenta enganar Safira e lá um casal que tenta enganar com as coletas e caem, cataplum, morrem. Assim São Pedro disse, só vamos ver os prodígios, Simão o Mago faz as suas bruxarias, São Pedro manda o diabo para o quinto dos infernos, acabou a feitiçaria de Simão o Mago, depois São Paulo cai do cavalo. E a pregação de São Paulo também, língua de fogo, e vai destruindo a obra da língua da carne e da língua do diabo. O fogo, ele é purificador. Então nós vamos ver que a partir da pregação, o que for de Deus, segundo a lei natural, permanece. E o que não era de Deus, em nenhum aspecto, vai ser destruído. Esta língua de fogo vai permanecer na boca do magistério da igreja. Por isso nós vamos entender, quando olhamos historicamente a nossa religião, falar, mas isso daqui é do paganismo. Vão dizer, enquanto origem muitas coisas, mas eram corretas segundo a reta razão, por isso permaneceram entre nós. E o que era do paganismo, origem do quinto dos infernos, do diabo, foi destruído. Então o Espírito Santo veio purificando pela pregação dos apóstolos o que era lei natural, o que era correto, segundo a reta razão, e o que não era, fica destruído. Aí o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e começam a falar línguas estranhas. As línguas estranhas, aqui em realidade vai falar várias línguas. Aí os senhores aproveitam o ensejo para que fique claro entre nós que os apóstolos não eram do grupo da RCC. Não eram. Quando vemos eles falando aquelas palavras que ninguém entende, nem o diabo, começa a coçar os chifres do inferno e falar que essa gente deve estar lesada. E atribui ainda para o diabo que nem ele tem algo a ver com isso.
fica lá, não sei, Bala House e essas estupidezes. E não é isso que nós vemos no texto sagrado. O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre todos eles, inclusive sobre a Santíssima Virgem, e cada um de cada nação, os estrangeiros que ali estavam, ouviam na sua própria língua o que eles falavam na língua X. Então vamos trazer isso à nossa atualidade. Imagine os senhores, nós brasileiros, falando do bom Deus, e o chinês, o tailandês, o finlandês, o francês ainda vai entender alguma coisa, mas vamos colocar línguas que não tem nada a ver com a nossa. Entendam no seu coreano perfeitamente o que no português simples, o que é dito no simples português. É isso que aconteceu em Pentecostes. Cada um entendia na sua própria língua o que eles falavam que eram as maravilhas de Deus. Então nós vamos ver o quê? Que a partir da vinda do Espírito Santo, impedimentos que Deus colocou. Babel foi posta por Deus, lembremos quando o homem quis subir até Deus de modo indevido, fazendo uma torre, e Deus disse o quê? Vamos confundir a língua dos homens, para que não entendendo entre si, não maquinem mais, não tenham mais maquinações. Aí virou esta diversidade linguística que nós conhecemos até atualmente. Mas com o Espírito Santo, ela não vai ser mais uma dificuldade. Por quê? Porque Deus vai fazer com que a pregação da verdade sobrepasse obstáculos que Deus colocou, mas Deus colocou para quê? Para que os homens não maquinem de chegar ao céu do meio indevido. Mas quando é para chegar ao céu do meio devido, mesmo esses obstáculos da língua serão superados. E nós temos aqui no Brasil um caso perfeitíssimo deste dom de língua. O padre José de Anchieta, origem espanhola, que falava um português perfeito e um latim à altura de um eclesiástico daquele então. Quando chegou nesta selva, que era índios, ninguém se entendia a língua dos índios, salvo eles, mas não tinha nada escrito. Então o Espírito Santo repousou sobre o intelecto do padre José de Anchieta, ele foi capaz de entender, fazer uma gramática daquela língua e ensinar outros jesuítas com a língua estruturada que como as nossas, que nós podemos aprender as alheias, devemos aprender a nossa melhor e assim ter uma língua inteligível aos que antes eram desconhecidas, a sua gramática e tudo isso. Então nós vemos que o Espírito Santo, a partir de Pentecostes, vai facilitar a pregação e não haverá mais obstáculos. Os humanos superados, São Pedro que um dia fugiu de Nosso Senhor, vai encarar os hebreus, os mesmos que gritaram crucificam. A questão da língua, estavam vários estrangeiros na língua deles, no aramaico, no hebraico que falavam, vão entender perfeitamente cada qual estrangeiro a sua própria língua. Aí nós vamos ficar aqui convictos que então o Espírito Santo é o que move a igreja desde o seu princípio. Então quando nós vemos o fogo indestrutível, nós vemos as dificuldades humanas superadas e há 2000 anos atrás, um pouquinho mais, nós ficamos convictos que o poder que a igreja tem é o poder do Espírito Santo. Então o que podemos aplicar para nossas vidas? Primeira coisa, na crise que a igreja enfrenta, nós vemos que foi o quê? Uma manifestação, uma possessão diabólica do espírito das trevas junto com o espírito humano. Quando veio o novo, entre aspas, Pentecostes do Concílio Vaticano II, começaram a falar novas línguas na igreja. Cada qual fala a sua opinião, o seu parecer, o seu critério,
vira dogma. E nós vemos isso. Cada conferência episcopal constitui uma igreja nacional praticamente. Então a unidade, em que antes não falo só do latim, que todos rezavam na mesma língua, mas todos acreditavam nas mesmas verdades e todos abominavam os mesmos erros. E hoje falta essa unidade. Porque falta voltar ao Espírito primeiro de Deus que repousou sobre a igreja, que nunca vai falar coisas contrárias às que nosso Senhor falou. E assim que o obstáculo humano que foi superado pela vinda do Espírito Santo, hoje é a regra. Virou Babel. A Torre de Babel está entre os católicos. Eu não vou pular o abismo usando uma ponte para ir para o modernismo. Na tradição é a mesma coisa. As pessoas perderam a honestidade intelectual de saber o que é um dogma, que ninguém pode tocar, o que era um parecer teológico que não está definido, mas repetido por muitos séculos, deve ser respeitado, e o que é uma opinião. Uma opinião nós podemos discutir a partir do momento que a opinião possa estar certo ou errado. Então vem os argumentos do contrincante, que com honestidade intelectual, eu estou errado, eu devo o quê? Tchau, opinião, ele tem razão e faço a opinião dele minha, até que prove o contrário. Então falta este espírito da verdade, porque o espírito do amor à verdade, o espírito da verdade foi substituído, no melhor dos casos, pelo espírito humano. Mas em definitiva e é lamentável, pelo espírito do demônio. Quem semeia espírito humano no meio das coisas de Deus é Satanás. Porque ele sabe que quando o espírito humano reinar, reinará divisão. E diabolos quer dizer o quê? O que divide. Aí vamos entender porque a unidade, que é uma das notas da Santa Igreja, não está reluzindo entre os que são batizados. Por outro lado, nós vamos ver, aplicando por se distanciar do modo tradicional da operação do Espírito Santo na igreja, nós vamos ver o espírito de novidade. E isso eu não vou atravessar o abismo e chegar ao modernismo. Entre nós também. As pessoas se cansam das coisas que devem ser feitas cada dia a mesma. O Espírito Santo dá a graça, os apóstolos não ensinaram nada de novo, pregaram sempre o mesmo, e um parente, São João Velho, quase centenário, e o que ele repetia todo dia? Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, e os seus discípulos já estavam cansados de ouvir isso, e vão falar, mas Dom João era bispo, o Senhor repete sempre, e ele falou assim, mas este é o preceito que ouvi do Senhor. Por ter ouvido isso de nosso Senhor, a repetição não era para ele que repetia exaustiva, porque ele ouviu isso da boca do Redentor. Amai-vos uns aos outros, tão simples. Mas desde que a fonte é Deus, cada dia ele tirava um canto novo destas palavras saídas do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que o Espírito Santo nos dá a graça de não nos cansarmos das coisas que são as mesmas cada dia. E falo da nossa religião. Um terço não vai ser um horror por ser todos os dias 53 Ave-Marias com as mesmas palavras, há séculos e séculos repetidas igualmente. O ano litúrgico não será tedioso porque nós não temos o ano A, o B, o C, o D e o diabo a 4, não temos isso. Nós temos o ano litúrgico, que é o mesmo, que segue o mesmo ciclo, com os mesmos santos, com as mesmas missas, de tal modo que quem tem este missal pode acompanhar a missa de hoje até a consumação dos séculos, porque será a mesma. Não tem a liturgia das horas, que tem que comprar lá na lojinha cheia de mazela, e aí tem o ano A, um livrinho, o ano B, um livrinho, o ano C, um livrinho, e depois chegar a missa e o padre não vai fazer nem o A, nem o B, nem o C, vai fazer o D, que ele inventou da cabeça dele. Porque o Espírito Santo, ele blindou as coisas e faz com que sejam sempre as mesmas. E aí vamos entender porque está escrito no Apocalipse, eis que eu faço nova todas as coisas. Para quem guarda a tradição no sentido íntegro, o velho
pelo tempo, é novo cada dia, sem ser uma novidade modernista. E por que nós perdemos ou nos cansamos do mesmo? É o espírito humano que gosta de uma novidade e é o espírito das trevas, porque a novidade quer substituir o que sempre foi ensinado. E o homem moderno não gosta da palavra sempre. A mesma coisa, aí já causa tédio, porque está levando pelo espírito humano e não pelo Espírito de Deus. Então, queridas almas, celebrando Pentecostes, não precisamos fazer um show e clamar e delirar, porque isso é novidade. O Espírito de Pentecostes foi um vento impetuoso que encheu aquela casa e os apóstolos, a partir de então, não saíram os mesmos. E começaram a ensinar exatamente o que nosso Senhor ensinou e convenceram impérios, reinos, venceram todos porque estavam movidos por esta língua de fogo que ninguém pode apagar. Então, queridas almas, se nós queremos vencer o modernismo e as mazelas do nosso século, nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Então, o amor à verdade, o conhecimento da doutrina e a vida de oração mantém as nossas almas também aquecidas pela chama do Espírito Santo de Deus, que habita em nossas almas pela graça do batismo e, quando perdemos a graça santificante, pela graça recuperada no sacramento da confissão. Então, tenhamos essa intimidade com o Divino Espírito Santo, peçamos sempre as suas luzes e principalmente o espírito de prudência, segundo o Espírito de Deus. E aí podemos conservar o que nos toca conservar, manter o que nos toca manter, e aí vamos ver o triunfo da religião, que os apóstolos não viram. Os senhores pensem em 12 pescadores, em sua maioria não eram todos, mas vamos deixar 12 como os pescadores, olhando assim o triunfo da religião, quando somente uns, vamos colocar 80 ou 200, no melhor dos casos, professavam a fé católica. Aí, se nós pensamos com os nossos critérios, os apóstolos estariam internados com uma profunda depressão. Sim, porque hoje nós pensamos o que somos nós para o mundo. 0,010 que não tem nem como colocar no número, porque não é nada em comparação a bilhões de pessoas. E assim tudo começou. E teve o quê? Um boom da graça, que de repente o mundo, desde o século III, começou a ser batizado e batizado e batizado. E tudo graças a quem? 12, que não viram o triunfo, mas a verdade que pregaram triunfou. E hoje nós nos deprimimos. O que vai acontecer amanhã? Eu não tenho a menor ideia, talvez nem tenhamos amanhã. Mas a certeza que nós temos que nosso Senhor triunfa sempre. E por que então vou roer as minhas unhas ou ficar debaixo da cama com medo de sair dali e ser decapitado? Os que não tiveram medo foram decapitados e do céu viram que o que pregaram dobraram céus e terras. Então, queridas almas, o Espírito Santo também nos dá certeza, porque nosso Senhor nos prometeu o quê? Coragem, eu venci o mundo. Então, peçamos ao Espírito Santo esta convicção que vem da fé e aí exorcizar todo desânimo, toda incerteza, toda dúvida, e aí vamos guardar a nossa fé com essa sanidade física, intelectual, moral, psicológica absoluta. E quem dá é o Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.